multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: clame o cego. Clamaram então o cego, dizendo: coragem, levanta-se, porque ele está clamando, chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se e deu um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus a estrada afora. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, leve nosso pensamento cativo, prisioneiro até o entendimento. Haja luz nas áreas escuras da nossa mente, que possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, é interessante esse texto, né? Era o término do final do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. Ele está passando por Jericó e está subindo para Jerusalém, para onde ele ia ser crucificado. Então, quando ele entra em Jericó, quando ele entra ali, ele tem um encontro com Zaqueu. Amém? E ele sai da casa de Zaqueu e vai passando aqui, né, na saída de Jericó. E é interessante que nessa saída, no versículo 46, diz: e foram para Jericó. Quando saía, a Bíblia diz que os discípulos e uma multidão que ia com Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu, cego, estava na beira do caminho. Domingo eu preguei esse texto, eu não observei isso. Eu passei por cima desse texto, desse versículo. Mas a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Amém? Ele está à beira do caminho, na entrada de Jesus. Depois que ele tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz ali no versículo último que eu li, que ele não estava mais na beira do caminho, e sim no caminho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz que quando Jesus está à saída, né, Bartimeu ali ouvindo sobre Jesus, ele não perde a oportunidade. Diga, oportunidade. Tem oportunidade em nossas vidas que nós não podemos perder. Às vezes Deus está manifestando na hora do culto, você sente ali que é a hora do teu batismo, mas você não se entrega. Você perde aquela oportunidade. Às vezes o mover está ali grande no culto, o Senhor quer te curar, mas você perde aquela oportunidade. Nós não podemos perder as oportunidades de nossa vida. Amém? Ali, Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz, se você olhar no versículo de número 47, a Bíblia diz, né, depois que Jesus entra ali com os discípulos e a multidão, ele está ali na beira do caminho, e na beira do caminho, que este homem escuta, ele escuta falar do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu ouve a respeito de Jesus. E o que ele ouvia, irmã Sabrina? Ele ouvia as boas notícias. Quais eram as boas notícias? Que Jesus curava, que Jesus libertava, Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, Jesus tinha curado a mulher hemorrágica. Então era boa notícia. Então começou a entrar no ouvido daqui que está dizendo aqui, de Bartimeu, e Bartimeu começou a encher-se de fé. Por que ele, ao ouvir, ele se encheu de fé? Porque a palavra do Senhor diz o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, você vai sentindo cada
encontro com esse Jesus. Se realmente ele ressuscitou a filha de Lázaro, se realmente ele curou a mulher borracha, ele vai me curar também. Aleluia, glória a Deus. Querido, não podemos ser crédulos, nós temos que ter fé. Amém? Porque não existe impossível para Deus. Para os homens era impossível Bartimeu ter sua visão restituída. Bartimeu era um homem visto pela sociedade como um homem impuro. Por quê, pastor? Porque ele estava com a capa. Aquela capa era para os impuros, era para dar legalidade para aquela pessoa que tinha aquela impureza, cego, aleijado, está ali a pedir. E quando as pessoas entregavam, ainda era jogando. Olhe para o texto, a Bíblia diz que o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus de Nazareno, começou o quê, igreja? A minha diz que começou a gritar. Na outra versão minha diz que ele começou o quê? Clamar. Por quê, pastor? Porque Jesus é esperança para os desesperançados. Se você veio esta noite aqui neste culto, está aí com algum problema, está desesperançado, acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais solução, eu quero te dizer que tudo isso é engano, porque para Cristo tudo tem solução. Amém? Jesus é a solução para nós. Por quê, pastor? Porque ele venceu tudo na cruz do Calvário. Por isso o pastor Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Você pode sim sair da depressão porque Jesus te fortalece. Aleluia. Você pode sim ser curado porque Yoshua HaMashiach, ele é o mesmo ontem, hoje ou amanhã. Ele ainda cura até hoje e continuará curando. Aleluia. Então ele começou a clamar, a gritar. O clamor move a mão de Deus. A Bíblia diz: muito podem ser os efeitos a oração do justo. O clamor do justo, ele é poderoso. Então, se você veio aqui esta noite com problemas no casamento, na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, eu vou te dar aqui uma solução. Clame, meu irmão e minha irmã. Clame até chegar nos ouvidos de Yoshua e ele parar para te dar a vitória, o teu milagre que você clama. Amém? A Bíblia diz que ele clamava. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Segundo, o primeiro, ele estava à beira do caminho, ele não estava fora do caminho, fecha bem, ele não estava no caminho, mas também não estava longe do caminho, porque se ele estivesse longe do caminho, lá no mundão, ele não tinha ouvido a palavra. Amém? Ele estava bem, ele estava perto ali daquela passagem. O segundo, ele creu, a palavra, eu falei do crer, Ele ouviu a palavra e a palavra veio crer. E o terceiro foi o clamor. Ele clamou: Jesus, filho de Davi. O quarto, nesse texto, é que ele reconhece as Escrituras. Por quê, pastor? Ele chama Jesus, filho de Davi. E só clamava Jesus, filho de Davi, aquele que conhecia. Amém? Aquele que conhecia as Escrituras. Então ele ali naquele momento que ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, ele estava abrindo o coração para receber Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele reconhece Jesus. A Bíblia diz em João 1,12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele tem um encontro com Jesus com a religiosidade. Mas quando Jesus cura ali Bartimeu, ele recebe. Por isso Jesus diz assim: a tua fé te salvou. A fé dele foi para a salvação também. Ele recebe o milagre, mas recebe também a salvação. Aleluia, glória a Deus.
E você que está aqui neste culto, eu acho que todo mundo que está aqui já aceitou Jesus, né? Porque se não aceitou, é muito importante, meu irmão, aceitar. Amém? Para que o nome seja escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que ele reconheceu Jesus. Aí muitos o repreendiam para que ele se calasse. Queridos, é interessante que quando a gente começa a abrir um propósito, quando a gente começa a clamar, o inimigo ele se levanta. Por quê? Porque o inimigo ele é insistente, ele é persistente. Na hora que ele começou a clamar, o inimigo queria já calar. Por quê, pastor? Porque ele tinha um sonho. Quando nós temos um sonho, o inimigo quer calar. Lembra de José? José foi falar dos sonhos, os irmãos jogaram ele lá no fundo do poço, para que aquele sonho não fosse realizado. O sonho dele qual era, pastor? O sonho dele era enxergar, era ver. Então, quando ele começa a clamar, as trevas vai dizer, pá, esse daí, ele vai querer agora enxergar. Ele vai querer ficar bom. Satanás, ele quer aprisionar os homens. Ele coloca cadeias infernais na vida do homem. A Bíblia diz que Jesus veio para o quê? Para libertar os encarcerados das prisões. Tem pessoas que estão aprisionadas pelo inimigo. Então o inimigo se levanta logo para calar. É interessante que quando a mulher arrasta ali para receber o seu milagre, ela precisa enfrentar aquela multidão. Zaqueu ali naquele momento que ele queria ver Jesus, tinha multidão que estava empatando. Ele sobe numa árvore, fica mais alto e consegue contemplar Jesus. É interessante que aqui Bartimeu também, ele quer chegar perto de Jesus e a multidão quer impedir. Muitas das vezes você tem um sonho, você vai contar o sonho para quem não tem a mesma dimensão que você tem de fé, e aquela pessoa começa a falar com negatividade para você parar, para você desistir. Isso daí não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, mulher, pare de clamar, teu filho não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que tem jeito sim, amém, glória a Deus, aleluia. É válido você continuar clamando pelo teu marido, pela tua família, pelo teu filho, pela tua filha, pelo trabalho, pela tua cura. Porque é interessante que aqueles mesmos que estavam ali dizendo para ele calar, foram os mesmos que foram já chamar ele com outro tom de voz. Foram os mesmos que foram dizer para ele, aqui no texto, olha aí, ó, e muitos repreendiam para que ele se calasse, né? Mas ele perseverava clamando. E você que está aqui hoje, você vai continuar perseverando, amém? Você vai continuar clamando. Até quando, pastora? Eu já clamo há 5 anos, há 4 anos. Até Jesus parar como parou com a Bartimeu. Aleluia! Olha o que diz o texto do 48. Muitos se repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. É agora que você vai orar mais. É agora que você vai jejuar. É agora que você vai declarar. É agora que você vai profetizar. É agora que você vai acordar de madrugada. É agora que você vai marchar e dizer: esta vitória é minha. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais você é repreendido, mais você persevera, mais você luta. Glória a Deus. Aí diz aqui, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele grita, filho de Davi, tenha compaixão de mim, me lembra do texto que diz assim, ó: humilhai-vos debaixo da potente mão do Todo-Poderoso, para que ele te exalte no tempo certo. Aleluia! Ele estava se humilhando. Jesus, olha aí, ó, Jesus parou e disse. Jesus também vai parar para você, amém? E ele não vai te deixar sem resposta. Ele não deixou o Bartimeu sem resposta. Jesus parou e disse: chame o cego. Jesus parou e disse: chame Raimundo José, né? Chame Lorena. Glória a Deus. Chame Sabrina para me entregar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus é maravilhoso. Aleluia. Né? Chame Amanda para me entregar a vitória.
né? E aí ele começa a chamar você. Aí chama o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem. Aí ó, mudou as vozes dele, não repete mais. Levanta, porque ele está chamando você. Você sabia que Deus te chama pelo teu nome? Você sabia que muitas das vezes você fica com insônia porque o Espírito Santo está te chamando para um relacionamento íntimo com Ele? Você sabia que muitas das vezes você diz assim: parece que eu escutei uma voz, alguém me chamando? É o Espírito Santo te chamando. Amém? Então Deus chama ele, atirando a capa. Olha bem, quando ele disser, né, para ele, que Jesus chamava ele, ele tirou aquela capa. Quando ele jogou aquela capa, ele se determinou. Teve lugar que Jesus foi que ninguém recebeu a cura que foi na terra dele, porque não viu ele como Salvador. Mas na hora, que ele depende muito da nossa fé, nunca o erro está na parte de Jesus. Quando ele tira aquela capa que ele joga, ele diz assim: eu estou jogando por terra agora. Eu não preciso mais dessa capa, porque eu vou até ele e ele vai me curar. Ele foi determinado. Ele jogou aquela capa que dava ali direito para ele continuar sendo mendigo. Ele estava renunciando, dizendo assim: eu não quero mendigar mais o pão. De hoje em diante é uma nova